Fala galera do meu canal, Professor Rildo Vaz. Gente, hoje nós iremos fazer aqui um estudo da química orgânica, mais especificamente da função orgânica conhecida como o éter. Então, só para que a gente possa saber quem é o éter, como é o éter na sua fórmula estrutural. Olha aqui um exemplo. Observe que a substância éter ela é um composto oxigenado, onde a função representante aí é o oxigênio. O grupo funcional seria o oxigênio, que tem que estar entre carbonos. Então, olha só, todo éter identificado como função orgânica, ele é então entendido que é um oxigênio que encontra-se entre carbono. No modo assim bem geral, no estudo da classificação das cadeias carbônicas, os éteres se comportam como cadeias heterogêneas, como o qual você vê como exemplo aí abaixo. Gente, olha só, os éteres, na verdade, têm uma representação muito importante na medicina. Até mesmo os éteres foram usados, vamos dizer assim, por muito tempo como anestésicos. Principalmente a substância conhecida então como éter dietílico. Legal? Para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre essa substância conhecida como éter dietílico, vem aqui comigo. Olha só. Começamos assim, olha, por volta do século XVIII, né, ainda da descoberta da anestesia, né, antes mesmo da descoberta da anestesia, as cirurgias raramente eram realizadas e geralmente só em casos de pequenas intervenções superficiais ou de amputações de membros. O éter dietílico, na verdade, ele era usado como um anestésico, até mesmo para que pudesse então fazer com que os pacientes que fossem sujeitados a algum corte pudessem então não sentir dor. Era utilizado então o éter como uma forma, digamos assim, de aliviar essas dores. A rapidez das operações eram essenciais. Os pacientes eram literalmente contidos à força e, com sorte, desmaiavam durante o procedimento. Exatamente, olha aí, gente. Então o éter dietílico era muito comum utilizar, por exemplo, em cirurgias, pois até mesmo os éteres, né, o éter dietílico, ele ocasionava, na verdade, o que? Uma anestesia, né, na região onde fosse aplicado essa substância. Legal, gente. Em 1846, a primeira demonstração do uso do éter como anestésico foi no Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos. Uma operação realizada com anestesia geral em 16 de abril de 1846. O doutor, conhecido então como Crawford Long, foi o primeiro médico a utilizar o éter dietílico como um anestésico. Ele utilizou então como um procedimento cirúrgico para remover um tumor de um paciente num período de 30, né, ou melhor dizendo, em 30 de março de 1842. Voltou então a usar o éter dietílico em mais intervenções cirúrgicas, mas só em 1849 ele começou a anotar os procedimentos como composto. Ou seja, a boa parte então das cirurgias feitas já era comum utilizar então o éter dietílico. Olha aí, gente, uma substância bastante importante no ramo da medicina. Dizemos assim que essa substância foi a pioneira das cirurgias, né, como uso de anestesia. Mais à frente, um paciente conhecido então como Horace Hales tornou-se então a primeira pessoa a receber anestesia para uma cirurgia dentária. 12 de 12 de 1844. Século XIX, gente. Olha só. O éter dietílico fez a sua história então para algumas pessoas que eram sujeitadas, vamos dizer assim, a cirurgias, né?
Então, praticamente eram aplicadas, digamos assim, o éter dietílico como um processo de anestesiar regiões onde fosse então fazer os procedimentos, vamos dizer assim. O éter dietílico em contato com a pele evapora rapidamente. Essa condição, gente, do éter dietílico evaporar rapidamente é uma classificação que nós damos às substâncias que são conhecidas como voláteis. E isso proporciona então a sensação do frio, né? Essa substância, por ser altamente volátil, ela acaba então absorvendo a energia do corpo. Processo esse que nós chamamos de processo endotérmico, né? Estudado isso dentro da própria termoquímica. Então essa sensação do frio é porque a substância éter dietílico, ela tem essa, vamos dizer assim, essa propriedade de absorver a energia do corpo. E isso faz com que reduza a sensibilidade da área onde ela foi aplicada. Dessa forma, ela age então como uma forma de um anestésico, vamos dizer assim. Essa propriedade permitia então usar essa substância em cirurgias superficiais. Mais uma razão, vamos dizer assim, dessa substância em fazer parte, vamos dizer assim, do uso de anestésicos, né, do uso como anestésico, digamos assim, para se realizar alguns procedimentos, sejam eles cirúrgicos, de cirurgias superficiais. Ok, gente? Beleza aí? Então, olha só. Como podemos obter o éter dietílico? Acompanhe aqui comigo nesta reação. Aqui você tem dois álcools, né? Eles são sujeitados na presença do ácido sulfúrico. E aí só lembrando que o ácido sulfúrico, em meio, vamos dizer assim, um álcool no meio ácido, há uma formação, vamos dizer assim, há uma desidratação do álcool, como você vê aí em destaque. Há a saída então de água dessa molécula do etanol, né, dessas duas moléculas de etanol, aonde esta água, ao ser retirada dessa substância, né, nós iremos então obter o chamado então de éter dietílico. Ou melhor dizendo, éter dietílico, ele é obtido então através de álcools em meio ácido, vamos dizer assim, onde provoca o que nós chamamos então de desidratação do álcool em função de formação para o chamado éter dietílico. Legal, gente? Beleza aí? Essa nomenclatura, então, dada éter dietílico, a IOPAC, ela também pode chamar esse composto como o chamado etoxietano. Tudo bem? Esse seria o nome, digamos assim, oficial para a nomenclatura IOPAC, etoxietano. Etoxi, né, é devido a existir, então, dois carbonos, né, antes do oxigênio, e o chamado etano seria os dois carbonos após o oxigênio. Então você tem o oxigênio bem no meio da estrutura. E isso então faz com que a quantidade de carbono de um lado e do outro, né, aí neste caso que são iguais, nós estabelecemos então como o nome de etoxietano. Boa? Bom, vamos aqui para mais uma informação sobre as propriedades físicas e químicas dos éteres. Ok, gente? Então, olha só. Uma das primeiras propriedades aí, então, comentadas seria que são moléculas polares. Lembrando aí, viu, galera, que moléculas polares, nada mais, nada menos, são moléculas onde apresentam polos. Para que a gente possa observar isso melhor, olha aqui, um éter, bem simples, né? Observa que o oxigênio está bem acima. Isso mostra então que o oxigênio, por ser mais eletronegativo no composto, ele acaba se manifestando em plano bem diferente na sua geometria, como você vê aí, ó. Isso faz com que aí nós observamos que o oxigênio, por estar nessa posição, é porque ele apresenta, digamos assim, uma eletronegatividade muito maior em relação a quem? Aos carbonos.
E isso cria certa diferença de eletronegatividade. Por isso que a molécula então é classificada como polar, vamos dizer assim. Uma outra propriedade aí, atribuída aos éteres é que eles não apresentam interações com o hidrogênio entre as suas moléculas. Ou seja, não há ponte de hidrogênio, para ser mais exato. Então essa molécula ela se comporta, vamos dizer assim, em aspectos de forças intermoleculares, vamos dizer assim, aonde não se classifica entre elas uma relação de ponte de hidrogênio. Uma outra propriedade atribuída também ao éter seria justamente por serem solúveis em água. Até pudera porque a água também é polar. E diante de substâncias polares, ou melhor dizendo, quando falamos então de substâncias polares, é porque elas têm afinidade. Ok, gente? Beleza? Olha só o que nós temos aí. Um pouco sobre a função orgânica conhecida como o éter, que vem ser um composto oxigenado. Galera, eu espero que essa informação tenha sido assim de grande valia para o seu estudo aí, que você então busca dentro das funções inorgânicas, né? E dentro do que você pode, digamos assim, em resolver questões em que fala um pouco sobre essa função orgânica éter. Só lembrando que os compostos orgânicos, de uma forma assim bem geral, o éter é uma das funções oxigenadas, além de outras funções que nós já estudamos em aspecto como os ácidos carboxílicos, como as cetonas, né, que são compostos também oxigenados, assim como o éter. Legal, gente? Beleza? Então, ficamos por aqui. Até uma próxima aula. Legal, gente? Tchau!